Olá a todos, eu estou mais uma vez aqui, nesse canal que tem o intuito de trazer informações, conceitos dessa vivência no mundo jurídico, na parte do direito das sucessões, esse direito que é bastante importante, que a gente se depara no nosso dia a dia, na nossa prática da advocacia, no nosso mundo jurídico como um todo. Para nós que estamos estudando, que estamos tentando nos aperfeiçoar em termos técnicos, esse vídeo ele tem o intuito de trazer, de te direcionar da melhor forma possível, da melhor forma que eu consiga passar aqui essa vivência, de termos bastante técnicos quando a gente vai entrar no mundo das sucessões, elaborar, ou então temos o quê? Um inventário a fazer, um cliente chegou, surge dúvidas, então tem termos técnicos que a gente tem que ter domínio para a gente um melhor entendimento nosso e para a gente repassar um melhor atendimento para o nosso cliente, certo? Primeiramente, eu gostaria de trazer o princípio da SAICINE. Esse princípio, ele vai nortear todo o direito das sucessões. Por quê? Porque ele faz uma ficção jurídica. Ele diz o quê? O que esse princípio traz? Ele diz o quê? Ele diz assim, gente, quando há morte, há transferência. Ou seja, ele não está dizendo que quando há a abertura do testamento, ou quando há a abertura do inventário, ele está lhe afirmando que com a morte há a transferência. Ou seja, com a morte, literalmente, eu já passo o patrimônio que era da pessoa que faleceu para os seus herdeiros. E aí o que é que acontece? Acontece o quê? Esse princípio ele traz uma ficção jurídica. Porque se a pessoa faleceu, ela não é mais dona daquele patrimônio. E aí vai ficar com quem? O princípio da SAICINE vem com essa ficção jurídica de dizer assim, vai ficar com os herdeiros que ela estiver. E esses herdeiros vão ser retirados de onde? São chamados de quê? Herdeiros legítimos. Por quê? Porque é através da lei. A lei vai te dizer, vai te direcionar quais são os teus herdeiros. E é de forma taxativa. Lá no 1729 do nosso Código Civil, ele elenca taxativamente. E se você tiver a da linha do inciso 1, você não precisa ir para o inciso 2. Ou seja, o que é que eu estou te afirmando? Que lá no inciso 1 do 1729 eu tenho descendentes e cônjuge ou companheiro concorrendo à herança aí do falecido, do de cujos, eu não vou pegar o inciso 2 e incluir também. Por quê? Porque o da linha 1 exclui o da a linha 2. Eu só vou para a linha 2, eu estou afirmando que eu só vou para a linha 2 do artigo 1729 se eu não tiver nenhum da linha 1. Eu só vou para a linha 3, que é o companheiro ou o cônjuge herdando na totalidade, porque não existe nem descendente e nem ascendente, e ele vai no inciso 3 herdar todo no inciso 3, se não tiver nenhum e nenhum 2. E só vai para os colaterais, que é lá no inciso 4, se não tiver nem da linha 1, nem na linha 2 e nem da linha 3. Então, eu estou te afirmando, os herdeiros é legítimos. Por que esse nome? Por que essa expressão? Porque ele decorre da lei, certo? E existem também os herdeiros testamentários. Não é a lei quem vai dizer que são os herdeiros, mas é a pessoa. É a própria pessoa que fez o testamento, ela vai dizer, ela vai afirmar, eu quero esses os meus herdeiros. Os meus herdeiros são esses. E ela discrimina por disposição de vontade, por ato de vontade. Ela mesma vai dizer que é os herdeiros dela. Ela tem esse poder? Ela tem. Esse poder sofre limitações? Sim e não. Sim, se ele tiver herdeiros necessários. Tudo quando eu tiver herdeiros necessários, uma das principais perguntas que a gente tem que fazer para as pessoas. Era casado? Era solteiro? Qual o regime de bens, se for casado ou se viver em comunhão, né?
se viver em união estável. Qual era o regime de bens? Isso aí você tem que saber, tem que perguntar. Não é o cliente que tem que te dizer. Se ele dizer, ótimo. Mas se ele não dizer, você deve obrigatoriamente perguntar. Existem filhos. Importantíssimo. Existem, você ter conhecimento de quê? De dívidas, de obrigações, ou também de direitos. O que eu vou já resumir isso aqui que eu disse. Gente, lá no princípio da Saicine, quando a pessoa morre e transfere para esses herdeiros que eu estou falando aqui, o que acontece? O patrimônio, ele é passado como se fosse apenas o direito sobre aqueles bens. Porque vai ter que se averiguar tudo que aquele falecido tinha. Ou seja, os direitos dele, os deveres dele, ou seja, tributos. Ele tinha dívidas é deveres para ser cumprido. Quem vai cumprir é o patrimônio dele. Ele tinha aluguel para receber, ou ele estava devendo aluguel. Tinha financiamento. Então, isso tudo a gente vai ter que trazer e resolver dentro do inventário. Então, o inventário ele vai trazer a universalidade e uma foto da realidade, né, que aquele patrimônio está envolvido, e ele só vai ser repassado para você, para os herdeiros, quando essas questões estão envolvidas e resolvidas. Então, assim, o princípio da Saicine tem lá dizendo, mas passa o patrimônio, mas passa também as obrigações. E uma coisa importante também que muita gente confunde. Os herdeiros vão responder pelas dívidas? Sim. Daquilo que eles receberam, da cota parte, quando lá no Código Civil da gente diz cota parte, ou seja, até a altura do que ele recebeu. Se as dívidas comem o que ele iria receber, beleza, come, mas não vai além daquilo ali. Não vai atingir o patrimônio pessoal daquela pessoa que está recebendo. Porque a dívida, ela atinge o que você receber. Se você não recebeu nada, ela não vai mexer com você. Se ela vai atingir a mais, ela não pode atingir o teu patrimônio. Ela vai te atingir no limite do que você teria para receber. Certo? Mas aqui, eu disse o quê? Lá eu disse, anteriormente, eu disse que o princípio da Saicine foi uma das primeiras coisas que eu falei aqui. Então, ela vai o quê? Ela vai trazer também essa responsabilidade. Então, do mesmo jeito que você elenca os bens que aquela pessoa, que estavam no nome daquela pessoa, tanto da propriedade como da posse, você pode elencar, né? Você também vai ter que falar de dívidas, de financiamento, o estado civil, a filiação daquelas pessoas. Por quê? Porque isso aí são os herdeiros legítimos. Herdeiros legítimos são aqueles taxativos por lei e a gente pode encontrar no artigo 1729 do nosso Código Civil. Ok. E eu disse também que a gente pode herdar a título de testamento, ou seja, disposição testamentária, disposição de última vontade da pessoa. Ela dispôs do patrimônio dela. Ela pode dispor de tudo? Eu disse lá atrás, sim e não. Por quê? Gente, dentro do nosso da sucessão legítima, né? Que são quem? Quem é a sucessão legítima? Que vem da lei? É descendentes, filhos, ascendentes, lá para cima, pais ou avós, cônjuge ou companheiro. Esses são os legítimos e os colaterais. A lei, a nossa própria lei, o nosso próprio código, pega o artigo 1729 e dá uma proteção para algumas dessas categorias. Ele pega os ascendentes, os descendentes, os cônjuge e ou companheiro, né, dependendo aí de como ele esteja, e vai dizer assim, esses aqui estão protegidos por mim. Se eles existirem, qualquer um deles,
aquela pessoa que faleceu, aquela pessoa dona do patrimônio, ela não vai poder dispor de todo o seu patrimônio. Ela pode dispor, então a lei ela te limita a você dispor de 50% do seu patrimônio. Os outros 50%, ele tem que estar resguardado. Ou seja, você não tem um livre-arbítrio de mexer naquele patrimônio, da forma que você bem entender. A lei impõe limitações e você deve responder. Porque se não tiver de acordo com o que a lei diz, ele pode ser o quê? Desconsiderado, desconstituído. Então, assim, eu posso dispor do meu patrimônio todo? Posso. Se eu não tiver herdeiros necessários. Se eu tiver só irmãos, tios, eu posso dispor de tudo. Por testamento, e se eu não testar nada, se eu não fizer testamento nenhum, a lei vai lá e vai distribuir, né, para o quê? Para os colaterais. Então, eu não vou dispor de tudo se eu tiver o quê? Herdeiros necessários. Todos os herdeiros legítimos estão lá na lei. E todos necessários são legítimos. Por quê? Porque provém da lei. Agora, nem todo legítimo é necessário, porque os colaterais não são necessários. É os únicos que não são herdeiros necessários. Se o cliente que te procurou, você pergunta quem são, porque você já vai ter que guardar. Existem herdeiros necessários? Essa pergunta é uma das básicas e uma das principais no início do processo de inventário, tanto judicialmente como extrajudicialmente. Então, dentro do mundo, né, desse estudo do direito das sucessões, essa é uma das principais, uma das primeiras perguntas, vamos dizer assim, né? Se existe aquilo ali ou não, né? Esse tipo de herdeiro necessário ou não, que são legítimos, né? Porque provém da lei, certo? Então, esse princípio da SAI-SIM, ele vai o quê? Reger, né? Esse Instituto do Direito das Sucessões. E a sucessão acontece quando? Quando eu abro o inventário? Quando eu abro o testamento? Não. Ele vai surgir quando a morte acontecer. Ou seja, qual é a lei? Qual é a lei que vai reger o inventário? Qual é a lei? É a lei da data do óbito da pessoa. Qual é as considerações que você deve ter? É da época do óbito da pessoa. Lá o ITCMD, que é o imposto que a gente vai pagar para fazer o inventário, a alíquota, a vigência dele é da época da data do óbito. Então, o princípio da SAI-SIM, ele tem sempre estar em mente da gente. Gente, é da data do óbito, é da data da morte. Certo? Não é, eu vou fazer um inventário aqui. Olha lá a data do óbito. O ano que aquilo ali está sendo regido. É o ano da morte da pessoa. As dívidas é quando? Da época que a pessoa faleceu. Certo? Então, aí algumas considerações importantes. Quando eu estou falando que você vai herdar por testamento, você pode herdar por testamento? Pode. Quando eu falo herança no testamento, né, a gente vai ter que observar se tinha herdeiros necessários ou não. Porque se tinha herdeiros necessários, sofre essa limitação de que eu só posso dispor de 50% do meu patrimônio. E dentro desse universo das sucessões, né, dentro do inventário, a gente também observa às vezes a palavra legado. O que é legado? Legado é quando é uma individualidade de bem. Então, eu quero deixar isso para fulano. Eu faço dentro do inventário. Então, é um único bem direcionado já diretamente. Então, eu posso fazer isso e você chama legado. Você está herdando de forma... É uma sucessão testamentária, né? E você lá dispõe dessa forma, certo? Dessa forma. Então, deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa, certo? Eu posso não aceitar a herança que eu tenho para receber, vamos dizer. Eu tive uma desavença
ou eu estou numa situação financeira boa, muito boa, né, estável. Eu queria renunciar, eu posso renunciar à herança. A renúncia, ela tem que ser expressamente, ou seja, você tem que fazer um termo renunciando àquela herança. Por escritura pública, vai lá no cartório ou mesmo dentro do inventário. A pessoa se manifesta e diz que quer refazer a renúncia, que não tem interesse, quer renunciar. Esse ato, ele só vai ser, né, validado se ele for de forma expressa, ou seja, de forma expressamente escrita, você demonstrando essa sua intenção, essa sua vontade. Agora, ela é irreversível. Se depois você se arrepender disso que você está fazendo, não tem mais volta, certo? Então, ela é irreversível. A aceitação da herança, ela não precisa ser escrita. Ela pode ser escrita? Pode. Ela pode ser, você vai e se habilita no inventário. Então, ali, automaticamente, você está aceitando, ou seja, de forma implicitamente. Então, a aceitação, ela pode ser implícita, de acordo com os seus atos, né? Se você não fala nada, mas agir de forma como se estivesse aceitando, está tudo válido. Ela não precisa ser expressa. A herança, a aceitação dela não precisa ser expressa. Agora, a renúncia precisa ser expressa. E eu disse que a renúncia, ela era irretratável. Ou seja, você não pode, depois que você fez, você não pode voltar atrás. A aceitação também. Se você aceitou a herança, lá na frente, você também não pode renunciar, certo? Essa herança. Você também não pode renunciar a essa herança. Certo. Os bens. Quando eu falo dos bens, eu não posso trazer dentro, né? Quando está no trâmite ou você ainda não deu entrada no inventário, nem extrajudicial e nem judicialmente, e nem até a partilha. Aqui eu estou dizendo até a partilha. Você não pode trazer um bem individual, de forma individualizada. Você não pode considerar a casa, o carro, o apartamento, a loja, um ponto ali de aluguel, a moto. Você não pode falar desse jeito. Você pode até explicar, mas que você tem em mente, que ali é uma massa patrimonial. Por quê? Todos os herdeiros, eles são vistos como coproprietários. É como se tudo fosse de todos. E todos tivessem tudo. Eu não posso dizer, a casa tal vai ficar para o herdeiro tal, só depois de partilhar. E esse é um das últimas etapas do processo de inventário. Porque você não pode trazer o bem individualizado. Você tem que ter sempre esse conhecimento em mente quando você está fazendo, quando você está vivenciando, né, estudando ou trabalhando no direito das sucessões. Você tem que sempre ter isso em mente. A universalidade dos bens. Todo mundo é coproprietário. O que quer dizer isso? Os herdeiros, eles são donos daquela massa. E é uma massa patrimonial, ela é como se fosse indivisível. Quem vai reger as leis aí é lá como se fosse um condomínio. É do direito dos condomínios, que cabe aqui. A lei, aquilo que rege, aquela estrutura é do direito dos condomínios. É como se fosse um grande condomínio aquilo tudo. Eu não posso tratar de forma individual. Então, isso a gente precisa ter em mente. Isso sempre a gente deve lembrar e levar para o direito das sucessões. Essa informação, ela tem que estar presente em todo o ato que a gente for praticar. Certo? Ok. Quando eu falo, eu herdei por direito próprio, eu herdei por cabeça. O que é que eu quero dizer? É diferente de eu herdar por representação, que também é conhecido como extirpe.
Por quê? Quando eu herdo por cabeça, por direito próprio, é o quê? O código vai lá e diz, eu sou herdeiro legítimo e me traz para sucessão, né? Para suceder. Eu sou o quê? Considerado um herdeiro. Então, vamos supor aqui. Eu tenho... A pessoa faleceu e deixou 3 filhos. Mas vamos supor que ela já fosse separada de fato há muito tempo. Então, esse cônjuge é excluído. Eu tenho 3 filhos e eu faleço. Quem vai ser chamado para me herdar, né, para ser meu herdeiro, é esses 3 filhos. Mesmo eu tendo pais, mesmo eu tendo irmãos, só vão ser eles. Eles irão dividir caso eu tivesse uma união estável ou um casamento. Nesse meu exemplo, não tem, não existe. Beleza, ok. Quem é que vai herdar? Eles vão pegar aquela totalidade e vão dividir em partes iguais, não tem distinção, né, a filiação, pelos 3, certo? Certo. Então, eles estão herdando por direito próprio, certo? Por cabeça. Se esse aqui morre, nesse meu exemplo, e ele simplesmente tem 2 filhos, Esses filhos vão ser chamados para herdar. E aí eles vão herdar não por cabeça, não por representação. Eles vão herdar por representação, representando uma pessoa que era para ser herdeira. Então, aí a gente chama de herdeiro por representação estípica, que eu só quero trazer a diferença, porque esse vídeo ele tem o intuito de te trazer um melhor entendimento, uma melhor familiarização da nomenclatura desse universo das sucessões, certo? Então, quando eu falo, ele está herdando por representação, é a mesma coisa de herdar por estípio, é porque ele está representando uma pessoa que era para herdar, mas ele já faleceu, ele não existe mais, ou ele foi deserdado, ele não pode herdar. Então, vão representar ele, certo? Vão representar ele. E é isso, certo? Uma outra observação importante, na prática, muita gente troca. Elas fazem uma pequena confusão. Quando o cônjuge ou companheiro está herdando juntamente com os ascendentes, a gente sempre tem que analisar o regime de bens. Porque às vezes eles recebem ameação, mas não são herdeiros. De acordo com alguns regimes de bens. Quando eles estão concorrendo, ou seja, dividindo a herança juntamente com os ascendentes, ou seja, os pais daquela pessoa falecida, independe de regime de bens, eles vão ser herdeiros. Independentemente, até na separação obrigatória de bens, eles vão ser herdeiros? Sim. Porque eu estou afirmando que com ascendente, se o cônjuge ou companheiro estiver concorrendo, vai independer do regime de bens. E eu quero aqui finalizar com uma informação que eu acho de extrema relevância. É a diferença, já falei em alguns outros vídeos, mas aqui eu sinto a necessidade de finalizar esse vídeo, né, de questões assim, para te trazer um melhor entendimento desse mundo das sucessões, é a diferença de meação e herança. Meação e herança. Mas eu tenho já um videozinho trazendo a diferença. Mas, gente, a meação, ela existe se a pessoa falecer ou não. Porque a meação, ela existe com um casamento. Ela se constituiu com um casamento ou a união estável. Eu vou ser meeira do meu esposo, eu vou ser meeira do meu companheiro. Se eu casei ou se eu me juntei, ou se eu comecei uma união estável. Eu já comecei, eu sou meeira e ele é meu meeiro. Por que isso? Meeiro, metade.
do que a gente constituir, vai depender também da regência do regime de bens que a gente constituir, mas né, a maioria são constituídos pela comunhão parcial de bens. Tudo que eu construo com ele, vamos dividir a metade com a separação, né, o divórcio, ou com a morte. Ou seja, eu vou ser meeira da data que eu caso. Mas a gente só vai dividir se a gente se separar ou se a gente morrer, né? Separar. Ou pela morte ou pela vontade das partes de não continuarem mais aquela convivência. Vai se extinguir aquilo ali, não vai? Eu tenho a minha ameação. E a herança eu só vou falar com a morte. Muitas vezes confundem meeiro com herança. O meeiro, ele é de acordo com o casamento. Ele se origina, ele se constitui com o casamento. A herança é com a morte, é diferente, são institutos diferentes. Na sucessão, eu não posso falar, na sucessão, eu não posso trocar esses termos, porque eles trazem com conceitos e consequências jurídicas totalmente diferentes. São mundos diferentes. E os dois institutos são muito importantes. Você vê o regime de bens, que regia aquela união estável ou que regia aquele casamento. Mas a ameação, ela vai existir com o casamento. A herança só existe com a morte. Certo? Então, aí eu queria só finalizar com essa informação que eu já tenho. Eu já fiz uma explanação, já fiz um vídeo trazendo a diferença e as consequências jurídicas desses dois institutos. Se você tiver interesse, né, tá aí no canal. Esse canal é novo, mas ele tem um intuito e uma vontade muito grande de te trazer informações jurídicas pertinentes a esse universo. O universo das sucessões, direito de sucessões, né, de você atender melhor e conhecer melhor o mundo dos inventários. E é esse o meu intuito. Se você gostou, me ajude a fortalecer esse canal, que é muito importante vocês estarem aí. Eu só estou aqui porque vocês estão aí. Então, eu já, desde já, peço o meu agradecimento, né? Deixo aqui registrado o meu agradecimento de você ter parado um pouquinho do seu tempo e compartilhado essas informações. Meu muito obrigado. Até o próximo vídeo.